Abra sua Bíblia, estou abrindo a minha, em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Esse mês de novembro nós estamos falando, pensando às quartas e domingo pela manhã, sobre mordomia cristã. E ênfase na estrutura que envolve as finanças, especialmente falando. Sobretudo porque Jesus falou mais sobre finanças do que sobre oração. Jesus falou mais sobre finanças do que sobre viagens. Então nós entendemos que por trás disso tem algum mistério. Nós cristãos, nós não somos culticos do dinheiro, nem da moeda, nem daquilo que ele pode fazer. Nós somos um povo que não carregamos o dinheiro no coração, não carregamos o dinheiro na mente. Nós temos alguns lugares para carregar o dinheiro. Bolsa, bolso, banco, são 3 Bs, né? Então, vamos dar a César o que é de César através dessa série de estudos. Mateus 6, a partir do 19. Desculpa, a partir do 24. Já falamos 19 no domingo. Ninguém pode servir a 2 senhores. Ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um desprezando o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis, com o que bebereis, nem quanto o vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. A vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer 1 hora à duração da vida? E por que andais ansiosos quanto ao que vestir? Olhai como os lírios do campo crescem. Eles não trabalham, não tecem. Mas eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: o que vou comer, o que comeremos, o que beberemos, com que nos vestiremos? Pois os gentios é que procuram todas essas coisas. E de fato o vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas preocupações. Basta a cada dia o seu mal, o seu problema. Oh Deus, obrigado por esta palavra, Senhor. Temos muita vontade de sair do campo do entendimento, da cognição, do sentimento conteudista e nos tornar práticos. Práticos sem discussão, práticos sem ressalvas, práticos de consciência, práticos de obediência, práticos com coração adorador. Então, Senhor, ensina-nos a nos tornar melhores administradores e dispenseiros da multiforme graça de Deus e de tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, talvez uma das piores heranças pré-reforma é a herança da divisão do clero e do povo. Quando Lutero ele começou a articular e a pensar na reforma, o cenário pré-reforma era um cenário onde o povo, especialmente os religiosos, não sabiam ler. O mundo deve muito ao Evangelho, não apenas a salvação do espírito, mas também a salvação do corpo
e das ideias. Então Lutero, ele se indignou porque só o clero, só uma casta especial tinha acesso à Bíblia. Porque uma Bíblia, talvez em inglês, para um povo que ouvia alemão? Porque uma Bíblia em grego, em hebraico, para um povo que nunca foi a um curso de grego e de hebraico? Então Lutero, ele derrama-se diante de Deus e pede força a Deus para que houvesse recolocação de papéis. E ele descobre, a partir da leitura da carta aos Romanos, a partir das cartas pastorais, a partir dos evangelhos, de uma releitura do Antigo Testamento nos evangelhos, ele começa a gritar primeiro para dentro, que não podia ser a palavra de Deus e a palavra de um papa, a palavra de Deus e a palavra de um pastor, de um líder. E aí ele começa a dizer que bastava algumas coisas. Bastava fé, não precisava pagar, não precisava indulgenciar, bastava fé. Então você conhece, ele vai com as 5 teses, e diante disso, Lutero traz uma grande contribuição, porque ele, com o grito da reforma, ele pega o ministério e aí ele faz aquela palavra de Pedro se tornar uma realidade para nós, o sacerdócio universal. Todos nós somos ministros. Todos nós somos sacerdotes. Nós somos uma nação santa, nação, e não apenas um santo. Nós somos um povo escolhido. Nós somos um sacerdócio real. Então, ele distribui de novo para o povo a graça, o presente de poder ter contato com Deus. E aí, no sentimento de reformância ainda, digamos assim, Lutero começa a trabalhar para que o homem não tivesse nada controlando a sua vida, e é pouco batido nas teses da reforma, mas o dinheiro fazia parte das maiores infiltrações doutrinárias da igreja. As doutrinas eram criadas não para resolver o problema das pessoas. A doutrina era criada para resolver os problemas da igreja. Então a igreja começava a se tornar a maior latifundiária. Até hoje, o maior latifundiário do mundo continua sendo a igreja. Então a doutrina não era ensinada para libertar, em tese, a doutrina era ensinada para aprisionar. A doutrina não era ensinada para facilitar, a doutrina era ensinada para restringir. Então eu peco e preciso saber o que ele diz acerca do meu pecado. E preciso perguntar a ele quanto eu pago para me ver livre dessa culpa. E aí vem esse sistema indulgencial e de separação. É um separativismo. E o racionalismo toma conta daquela época, e mais do que isso, nós entramos num corredor extremamente com filosofias vãs, com muita religião e pouca Bíblia. E talvez o maior grito que Lutero nos deu é que nós temos acesso livre a Deus. Lutero pega o Sermão da Montanha, por exemplo, e começa a discorrer o Sermão da Montanha, tentando mostrar para as pessoas que nós não somos aquilo que os outros dizem. Nós somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos. E Lutero começa a mostrar às pessoas que elas podem, inclusive, ler a Bíblia. E aí o movimento da reforma começa com o ensino. E nós, como batistas, a escola bíblica, para nós, teve uma dupla intenção. A escola bíblica surge com uma dupla intenção. A necessidade de ensino para que as pessoas aprendessem a ler e a oportunidade de fazer esse ensino a partir da Bíblia. Olha que sacada interessante. Então, o povo começava a ler, a se tornar mais culto,
a se tornar mais perceptivo, a perguntar, a buscar, e aí o povo não engolia mais qualquer coisa. Por causa disso, eu tenho percebido que nós estamos voltando aos momentos pré-reformáticos. Em que sentido? Está muito comum em nosso país pessoas avivando práticas veterotestamentárias. Por exemplo, no Antigo Testamento, em alguns lugares específicos, na hora da colheita, aquele camponês, ele tirava uma quantidade daquela colheita e ele dava a oferta sacerdotal. Essa oferta sacerdotal era para a manutenção da casa do profeta. E nós temos muitas igrejas hoje em dia dizendo que as pessoas, elas precisam, além do dízimo, dar uma oferta sacerdotal. E essas práticas, eu creio que são práticas pré-reforma. Essas são práticas que não agradam o coração de Deus. Então nós vamos percebendo que Jesus fala sobre esmolas. Se você for acompanhar o capítulo 6, Jesus fala sobre esmolas, Jesus fala sobre jejum e Jesus fala sobre oração. Quando nós falamos de oração, não há nenhum mistério em saber que Jesus está falando de diálogo e comunicação. O jejum é um quebrantamento da carne. Quando a carne é quebrantada, o espírito é fortalecido. Quando a carne é fortalecida, o espírito é enfraquecido. Toda vez que eu piso, esmiuço, esmago, luto contra a minha carne, meu espírito cresce. O espírito se fortalece. Toda vez que eu dou comida à carne, fortaleço a carne, eu intenciono a carne naquilo que ela quer, que ela precisa, o espírito se fragiliza. É o que Paulo usa na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, 16 e 19, quando ele diz assim, não extingais o espírito, não apague o espírito. Depois Jesus fala sobre a esmola, e ele diz, no contexto, no bojo, que não é bom você fazer com uma mão e contar para outra mão. Faça em silêncio, faça no oculto, faça sem tocar trombeta. Você não é um atalaia, você não é um arauto, você é um servo, e servo faz sem tocar trombeta. Amém, meus irmãos? E aí, alguns destaques desse texto, eles começam nos dizendo que Jesus pede-nos escolha. Ele pede-nos uma escolha radical. E o verso 24 nos convida a esta escolha radical. A quem você quer servir? Essa é uma escolha radical. Você quer servir a Deus? Você quer servir a Mamon? Talvez quando pensamos ainda no sistema pré-reformático, uma outra coisa que surge do clero e o povo é que o clero tem uma função, o clero tem um objetivo, tem um propósito, o clero tem uma vocação e o povo não tem. E aí nós vamos dividindo, desde a pré-reforma, entre o sagrado e o profano, entre o mundanismo, o secularismo. E essas palavras vão distanciando a gente da vontade de Deus. Por quê? Porque nós voltamos à pré-reforma e muitas vezes, um ou dois aqui à frente falando, muitos assentados, e todos voltam para as suas atividades, e a ideia que fica é que ele é a pessoa que precisa orar, que precisa buscar para passar para nós. E nós vamos embora, e a semana que vem, de novo. O grande problema é que disseram para a gente que nós precisamos ser um médico e médico cristão. Eu preciso ser um empresário, empresário cristão, advogado, advogado cristão, professor, professor cristão. E aí nós vamos descobrindo que essa não é a vontade de Deus. Deus não fez médico cristão. Deus fez um cristão. E que Deus estrategicamente colocou ele como médico. E que lá ele não precisa abrir a Bíblia, ele não precisa usar o tempo dele para pregar, não. Ele só precisa, onde ele está inserido, ser cristão. E por ser cristão, as coisas vão acontecer de forma natural. O rio vai correr de forma natural. Não precisa bombear água, porque quando eu sou o que sou, onde estou, as coisas acontecem de forma natural.
Alguém vai perguntar: você... Tem perguntas que as pessoas fazem. Amém, meus irmãos? Pastor, o que isso tem a ver com dinheiro? Não entendi nada. O que tem a ver é que ele diz assim: ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. Mamon é uma representatividade da moeda, do dinheiro, das riquezas, da fertilidade, da produtividade. Deus é o autor e consumador de todas as coisas. E aí ele diz assim: a quem vocês querem servir? E é engraçado, meus irmãos, que quando o Senhor vai mostrando isso para nós, ele já vai nos mostrando que ninguém tem muito. Às vezes a gente acha na igreja e na sociedade que tem pessoas que são ricas e têm muito, e outras que são pobres e não têm nada. E aí Jesus nos mostra na parábola daquela viúva. Vocês lembram? A parábola da viúva rica. É linda aquela parábola, que alguns chamam de viúva pobre, mas é a viúva rica. E aí Jesus fica bem próximo assim ao gasofilaço. Jesus fica bem próximo. Eu não sei como é que Jesus ficou tão próximo assim, mas ele ficava próximo. E ele diz assim: das muitas riquezas eles traziam. Aí Jesus olhou. Jesus é engraçado. Eu fico pensando, como é que Jesus... Será que ele olhou de rabo de olho assim? Como é que ele olhou? Olhou, mas menino, ele viu a viúva. Ele viu que ela deu o quê? Gente, ela não tinha quase nada, mas deu tudo. Coisa engraçada. Tem gente que tem tudo e não dá quase nada. E tem gente que não tem quase nada e dá tudo. Porque o que Deus quer, na verdade, não é o nosso dinheiro. O que Deus quer é o nosso coração. E aí Provérbios 23, 26 vai dizer: filho meu, dá-me teu coração. Os teus olhos observem a minha lei. Então, o destaque hoje é: ninguém pode servir a dois senhores. Servir a dois senhores, vai chegar um momento que nós vamos ter um choque. Porque vai acontecer uma construção de uma rivalidade. O Deus Mamon vai reclamar quando você estiver servindo a Deus. E Deus, diz a Bíblia, que Deus é um Deus que tem ciúmes. Ele vai se entristecer quando nós estivermos servindo a Mamon. Deus, ele quer-nos por completo. Como aquele hino, se ele não for o primeiro, ele não quer ser o segundo. Ele quer todo o nosso coração. Então nós vamos perceber que Jesus já começa impactando. Nós não podemos servir a dois senhores. Porque um vai se agradar, o outro vai ficar triste. E aquele que ficar triste, ele vai batalhar com toda a força para se alegrar logo em seguida. Então o verso 24 nos diz que o cúmulo dessa situação é que vai haver um processo de dedicação. E esse processo de dedicação, ele não pode ser dividido. Eu não posso dividir a minha causa. Eu não posso dividir o meu chamado. Eu não posso dividir aquilo que Deus me chamou. Se Deus me chamou para ser algo específico, eu não posso dividir. Eu não posso parecer que sou. Eu não posso fazer 10%. Se Deus me chamou para fazer algo, para ser algo, eu tenho que fazer 100%. Eu não posso fazer a metade. Eu não posso me dedicar um pouquinho. Não é só um punhado, não é só um gole. É completo. Então ele diz: ou há de se dedicar um e desprezará o outro. Então eu não tenho como tocar esse piano, ministrar esse piano por fazer. Eu preciso fazê-lo com o coração entregue. Eu não posso fazer isso com essa bateria. Essa bateria precisa de alguém que seja amante de Deus, que ame a Deus sobre todas as coisas, porque a pessoa vai tocar nessa bateria e vai se preocupar com ela. A pessoa vai entender que essa bateria não é ungida. Ungido é quem toca a bateria. Mas que ungido que toca essa bateria vai cuidar dela para ela não ser maltratada. Porque as coisas de Deus merecem alguém que zele. Então nós vamos percebendo que prosperidade não é o que está fora, que a minha mão pega. Prosperidade é o que está tu dentro. Irmãos, há pessoas que Deus escolheu para prosperar. Há pessoas que Deus não escolheu para prosperar. A teologia da prosperidade diz que todo mundo tem que ser rico. Eu discordo. Porque tem pessoas que não querem ser ricos. E Salomão falou uma coisa fantástica. Salomão disse: Deus, não me dê riqueza. Olha que Salomão esperto. Nem pobreza.
Pronto. Mas eu aprendi isso com Salomão. Olha, eu não quero pobreza, porque pobreza é difícil, irmão. Ô, bicho ruim é pobreza. Você quer comprar um sapato e não consegue, irmão? Você quer ir no salão dar um pente quente, uma chapinha e você não faz? Nem riqueza, nem pobreza. Mas o suficiente. Então nós vamos perceber que servir a dois senhores é entender que Deus, às vezes, abençoa uns e não abençoa outros. Não é isso. É porque há pessoas que não têm estrutura para ter um pouco mais. Há pessoas que não têm estrutura para ter um pouco mais. Algumas pessoas, se tiverem um pouco mais, desviam. Algumas pessoas, se tiverem um pouco mais, se tornam arrogantes. Algumas pessoas, se tiverem um pouco mais, vão entrar numa fileira de pecado inconsequente. Mas há pessoas que Deus abençoa, porque essa pessoa sendo abençoada, por intermédio, até aquela que não foi abençoada, é abençoada quando Deus abençoa aquela pessoa. Porque aquela pessoa é tão fiel a Deus, que porque aquela pessoa é abençoada, até aqueles 2 ou 3 que não têm condição nenhuma de prosperar um pouquinho, é abençoada, porque a Deus vai dando, vai distribuindo e vai lançando. Amém, meus irmãos? Eu vou precisar parar aqui, mas eu quero... Dá para colocar para mim Atos dos Apóstolos 20, 35? Nosso tempo hoje é mais reduzido. Atos 20, 35. Olha que texto, irmãos. Ele é conhecido de todos nós, mas eu só estou refrescando a nossa mente. Atos 20, 35. Pronto. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é bom, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Olha, esse tratado aí é algo profundo. Por quê? Ele relembra as palavras de Jesus. Mas bem-aventurado coisa é dar do que receber. Irmãos, quando a Bíblia diz isso, eu preciso acreditar nisso. Melhor é dar do que receber. Nós somos o povo que entendemos isso. E porque entendemos isso, somos do coração aberto, do coração liberal, entendendo que é melhor dar do que receber. E se nós formos pensar mais profundamente nesse texto, nós vamos entrar no princípio da semeadura. Padre Zezinho cantou, é dando que se recebe, é perdoando que é ser perdoado. Então, melhor coisa é dar do que receber. Amém, meus irmãos?